A história de Isaías cerrado ao meio é verdadeira ou é lenda? A narrativa de Isaías sendo cerrado ao meio é uma tradição antiga, mas não encontra base direta nos textos bíblicos canônicos. Essa história, repleta de drama e sofrimento, surgiu em textos apócrifos e tradições rabínicas posteriores à composição dos livros bíblicos. O que a Bíblia diz sobre Isaías? Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Seus escritos são repletos de profecias sobre o futuro de Israel, a vinda do Messias e a restauração de Jerusalém. A Bíblia detalha suas visões e mensagens, mas não descreve de forma explícita como foi sua morte. A lenda do serrote. A história mais conhecida sobre a morte de Isaías surge em textos como o Talmud de Jerusalém. Nessa versão, o profeta, perseguido pelo rei Manassés, se esconde dentro de um tronco de cedro. Descoberto, Manassés ordena que a árvore seja serrada ao meio, matando Isaías. Por que essa história surgiu? Exaltação do martírio. A ideia de um martírio tão brutal exaltava a fé e a coragem de Isaías, tornando-o um exemplo para os futuros profetas e mártires. Complementação da narrativa. A falta de detalhes sobre a morte de Isaías nos textos bíblicos criava um espaço para que a imaginação popular preenchesse essa lacuna. Simbolismo. Ser cerrado ao meio pode ser interpretado como um símbolo da divisão do reino de Israel e da perseguição sofrida pelos profetas. A verdade histórica. É importante ressaltar que não há evidências históricas concretas. A história do serrote não possui bases históricas sólidas e não é confirmada por outras fontes antigas. Textos apócrifos. As narrativas que detalham a morte de Isaías são encontradas em textos apócrifos, que não fazem parte do cânon bíblico e não possuem a mesma autoridade. Interpretação. A história do serrote deve ser vista como uma interpretação posterior, uma tentativa de dar um fim dramático e simbólico à vida de um profeta tão importante. O que podemos aprender com essa história? A importância da Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de informação sobre a vida e a obra dos profetas. As tradições posteriores, embora interessantes, não devem substituir o texto bíblico. A natureza da fé. A fé dos profetas não dependia de milagres espetaculares ou de mortes heroicas, mas da obediência à vontade de Deus e da confiança em suas promessas. A importância da interpretação. Ao lermos histórias como essa, é importante fazer uma leitura crítica, buscando compreender o contexto histórico e cultural em que elas surgiram. Em conclusão, a história de Isaías sendo cerrado ao meio é uma narrativa fascinante, mas não possui base histórica sólida. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da fé, a importância da tradição e a necessidade de uma interpretação cuidadosa dos textos sagrados. Gostaria de saber mais sobre algum outro personagem bíblico ou tema relacionado à Bíblia? Então assista os outros vídeos do canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos.